acredito que o ECA ele tem que ser cumprido integralmente. Ver o Brasil aceitando sua incapacidade de cuidar, preparar e ressocializar esses jovens. Da mesma forma que o comportamento é a consequência de uma emoção, eu acredito que a criminalidade é a consequência da falta de educação e falta de informação. Então, da forma regimental, declaro iniciados os trabalhos da audiência pública da Comissão Extraordinária Permanente de Direitos Humanos, Cidadania e Relações Internacionais para discutir sobre a polêmica a respeito da redução da maioridade penal. Tem um histórico, né, nesse período para a gente chegar nesse evento de hoje. Iniciou com uma pequena discussão, um pequeno grupo, né, em cima da nossa preocupação de que a gente ainda não conseguia se envolver todas as pessoas que são ligadas a movimentos sociais populares, à sociedade civil, para poder ter um debate mais intenso na questão da redução da maioridade. E esse encontro, né, não só esse, mas contra outros vários, é para dizer assim, olha, tem um outro público, um outro olhar nessa relação da questão dos direitos. Vou pedir para o Padre Lédio, que, né, discutido aqui com o movimento, que é a pessoa que vai assumir aqui a presidência dessa discussão para dar encaminhamento dos trabalhos. Gente, muito obrigada. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Boa noite a todos e a todas. Nós iniciamos, então, esse primeiro ato do movimento contra a redução da penalidade, da maioridade penal. E como a prioridade absoluta é a criança e adolescente, eles vão ter a primeira fala para nossa, vamos dizer assim, nesta audiência. Gostaríamos, então, de ouvir agora, livremente, um dos dois podem fazer a sua fala. Quando se reflete sobre o tema redução da maioridade penal, logo se chega ao seguinte resultado. A maioridade penal, ou maioridade criminal, é a idade mínima a partir da qual o sistema judiciário pode processar um cidadão como adulto. E a ideia do tema em questão consiste em reduzi-la para 16 ao invés de 18 anos. Mas eu vejo muito além disso. Vejo o Brasil aceitando sua incapacidade de cuidar, preparar e proteger esses jovens, ressocializando-os. E a partir disso, gerar uma visão totalmente diferente da que temos da juventude atual. Me refiro ao olhar de revolução, que vem, especialmente, dessa faixa etária. Ao reduzir a maioridade penal, o país estará interrompendo o processo de adolescência em um período crucial, o de formação, que ocorre, coincidentemente, entre os 16 e os 18 anos. O jovem que infringiu a lei, na maioria das vezes, cresceu sem a menor estrutura familiar, que é um dos mecanismos principais para uma formação adequada. Creio que é mais fácil o governo público achar uma solução barata para esse problema. Como? Seria muito cômodo eles criarem sistemas carcerários ao invés de hospitais, sistemas de educação e tudo mais. O governo acha mais prático reduzir a maioridade penal, pois custa menos construir sistemas carcerários do que instituições de ensino de qualidade. Se isso fosse concretizado, o índice de violência por adolescentes com certeza seria diminuído. Jovens são criados com um descaso imenso, pois não recebem o devido cuidado ainda quando crianças, pois se tivessem tido uma assistência de qualidade e uma educação adequada, a profissionalização para embarcar no mercado de trabalho seria atraente a ele. Não seria como no dia a dia. Ele não acharia mais fácil roubar, matar para conseguir sobreviver. Muito obrigado. Algo que eu tenho refletido muito. Maioridade penal é cláusula pétrea. Não pode ser objeto de nenhuma PEC.
né? Então, tudo isso que está por aí é para ganhar voto, tá certo? Quer dizer, não se pode mexer com maioridade penal. Não se mexe nisto, é absolutamente inconstitucional, porque é cláusula pétrea. O contexto pelo qual novamente estamos passando é o quê? As inúmeras PECs que tramitam no Senado e que pretendem mudar o ECA no que concerne à maioridade penal e o tempo de internação. O aumento e o índice de violência e a influência midiática enganosa que manipula a sociedade. Tudo isso, essa conjuntura gritante, fez com que criamos o movimento contra a redução da idade penal. Quem propõe a redução da maioridade penal, em primeiro lugar, podemos dizer, alguns querem aproveitar a comoção, a revolta, para tirar algum proveito político dessa situação. Mas o mais grave é que, ao trazer esse debate, eles estão tentando produzir e jogar para o adolescente a responsabilidade pela incompetência do Estado de não ter cumprido a lei e de não ter implementado as políticas públicas para as crianças e adolescentes em conflitos com a lei. A mídia pega alguns casos aqui de violência que alguma criança ou adolescente, principalmente, cometeu alguma infração, ela coloca isso como algo espantoso, de comoção nacional, e consegue fazer toda a cabeça do povo a ficar contra os adolescentes. Um ato como esse, de combate à redução da maioridade penal, eu vejo como um ato democrático, um ato em defesa da justiça, da liberdade, do futuro do Brasil. Eu digo isso porque, no auge da polêmica, quando voltou à tona a polêmica sobre a redução da maioridade penal, eu fiquei muito chocado no plenário dessa casa, da Câmara. Recebíamos uma visita de 40 professores. E um colega vereador, um militar reformado, um dos coronéis que compõem hoje a nossa casa, fez uma fala muito dura, defendendo a redução da maioridade penal. Não é o discurso dele que me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a manifestação de apoio de educadores. Nós, quanto conselhos tutelares, não podemos permitir que esse Estado, que é o maior violador de direitos de criança e adolescente, que promove uma política pública falha, e isso nós vemos no dia a dia dentro dos nossos conselhos tutelares. Falta educação, falta segurança, cultura, esporte, lazer. Esse Estado que fere diretamente esses direitos, vim com mais uma dessa, reduzir a maioridade penal. Para quê? Temos que não mexer na maioridade penal, reduzir a maioridade penal, mas ampliar a responsabilidade social e estatal para com as crianças e os adolescentes. E queria aproveitar aqui a presença do secretário Sotile, do desembargador Malheiros, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Fórum da Assistência Social, para dizer, a causa de nós estarmos apanhando nessa questão, mais do que a seleção do Tahiti, é culpa do sucateamento das medidas socioeducativas e meio aberto na cidade de São Paulo. Quando a gente conseguir, a nível municipal, trabalhar as questões locais e município, com toda a política setorial, com todas as secretarias, juntamente com movimentos, organizações, órgãos, ministérios, aí nós conseguimos uma força macro, numa política, força política, não somente forças isoladas, mas que elas possam realmente ter uma efetivação maior por essa causa. Até hoje nós convivemos com absurdos, né? Como a Fundação Casa ou a FEBEM, que para nós não tem diferença, porque desrespeitam o Estatuto da Criança e Adolescente, né? As questões prisionais do adolescente, que eles teriam que receber realmente medida socioeducativa e assim ter a sua adequação para convívio em sociedade, né? E o que nós notamos até hoje, né, é que esse desafio não foi vencido pelas autoridades. E o carro-chefe, pelo menos a manifestação de sábado na Avenida Paulista, era
pela redução da maioridade penal. Então, se nós não entendermos, nesse momento delicado e grave da democracia brasileira, que embora o povo esteja na rua, se a gente não tiver claro que existem vários projetos em disputa, mas este projeto da direita, que é um projeto lapidar, que é um projeto básico da plataforma da direita, e se nós não conseguirmos derrotar essa proposta, estaremos encurralados ou, para usar uma expressão do momento, emparedados. É um post que tem aquele repórter da Folha com um tiro na testa de bala de borracha e a outra com uma mãe segurando a foto de um filho morto, porque, infelizmente, na periferia de São Paulo, as balas não são de borracha. E essa mãe teve o filho assassinado porque a polícia confundiu com bandidos. A importância de dizer não à redução da maioridade penal não é isso que vai resolver o problema das nossas crianças e adolescentes. Ao contrário, criminalizar só piora a situação. Então, eu queria deixar essa sugestão, e aqui a Juliana, o Alfredinho, que faz parte da comissão, tem uma preocupação permanente com relação a isso. Agora, nós precisamos demonstrar isso com atos concretos. Nós precisamos ganhar mentes e corações, porque senão a mídia vai nos encurralar e nós vamos perder esse debate. A solução é política social, menor estudando, né? Essa que é a solução para esse país, para corrigir as grandes injustiças, né? Desde criança eu venho sendo escravo de conceitos e valores impostos por uma sociedade sem educação e sem informação, uma sociedade alienada. E eu também estudei um pouquinho para me entender como que as pessoas chegaram a essa conclusão de redução de maioridade penal. Da mesma forma que o comportamento é a consequência de uma emoção, eu acredito que a criminalidade é a consequência da falta de educação e falta de informação. E hoje eu continuo sendo um adicto, mas não escravo de conceitos e valores que me alienam a uma sociedade que não tem educação e informação. Eu sou escravo de um sonho de ver esse país mudar. E vai começar pelas crianças e adolescentes. E eu digo não à redução da maioridade penal por isso. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Declaro encerrada a presente audiência, agradecendo a todos com a valiosa contribuição a este evento. Uma boa noite a todos. Jogá-los ao sistema carcerário como uma das formas de reduzir a criminalidade e a violência é uma farsa. O Estatuto da Criança e Adolescente já está aí para dar o norte dessa responsabilidade. O governo acha mais prático reduzir a maioridade penal, pois custa menos construir sistemas carcerários do que instituições de ensino de qualidade. Se isso fosse concretizado, o índice de violência por adolescentes com certeza seria diminuído. Jovens são criados com um descaso imenso, pois não recebem o devido cuidado ainda quando crianças. Pois se tivessem tido uma assistência de qualidade e uma educação adequada, a profissionalização para embarcar no mercado de trabalho seria atraente a ele. Não seria como no dia a dia. Ele não acharia mais fácil roubar, matar para conseguir sobreviver.